Olá, pessoal! Estamos na nossa última aula do módulo 3, em que vamos continuar e finalizar o assunto da aula anterior, preço, e também falarmos um pouco sobre orçamento e como podemos utilizar essa ferramenta que grandes empresas utilizam na nossa pequena e média empresa como orientação de metas e também de controle financeiro, tá certo? Então, na aula passada, nós estávamos falando sobre a importância de balizarmos o interior da nossa empresa, as nossas finanças, com o exterior, né, com os fatores externos, que é a disposição a pagar do consumidor, o mercado. E nesse sentido, não é seguir o mercado, aprender sobre o mercado para seguir, para copiar os nossos concorrentes, e sim para observar o que o nosso consumidor quer, o que ele valoriza, para assim ele poder se sentir mais satisfeito com os nossos negócios, pagar mais caro e até ter uma maior recorrência no nosso negócio. Então, a gente viu na aula passada que o valor é extremamente importante para ser considerado na hora da elaboração do preço, porque não importa se a gente calcular perfeitamente bem, muito certinho mesmo, o valor do nosso produto, o preço, aliás, do nosso produto, se no final das contas nosso cliente não quiser pagar. Se ele não quiser pagar, ele simplesmente não vai comprar. É um fato. Então, nós precisamos nos atentar ao valor e criar o valor na cabeça do cliente para que ele pague mais caro, para que ele queira comprar de nós, para que nós nos tornemos indispensáveis para esse cliente. Então, nós vamos começar, como sempre, revendo um pouco da aula anterior e também continuando a nossa aula, tá? Então, a gente viu a diferença entre preço e valor. Né? O preço é aquela medida numérica dada através de dinheiro, né? Um montante de dinheiro que nós pagamos por determinado produto ou serviço. E o valor é uma concepção subjetiva. É o quanto o nosso cliente valoriza o nosso bem, o bem que nós estamos oferecendo a ele, ou serviço. Então, enquanto o preço, digamos assim, é objetivo, é um preço que está lá no mercado. Então, quando a gente vai comprar um produto, por exemplo, alimentício no supermercado, ele tem um preço, né? Ele tem uma quantidade, é R$3,79, é R$12. Ele tem um preço. Mas ele também tem um valor. E esse valor é dado pela circunstância do cliente. O quanto, dentro da hierarquia da vida dele, ali, dos produtos que ele gosta, dos produtos que ele usa, qual é a posição que aquele produto ocupa. Né? Então, esse vai ser o valor, tá? E a gente viu o tripé do valor. O que precisa para que um bem ou um serviço seja considerado valioso? Então, a primeira coisa é a necessidade. Então, o produto ou serviço precisa ser necessário. Ele precisa corresponder com uma necessidade, uma precisão do cliente. Então, é extremamente importante detectar essa necessidade. E se essa necessidade existe, mas o cliente não está vendo, nós precisamos lembrá-lo, tá? Então, no marketing existe muito isso de crie necessidades. A verdade é que a necessidade já existe, porque nós, como seres humanos, somos um saco sem fundo. Nós sempre queremos melhorar as nossas condições, nós sempre queremos consumir mais, melhorar o nosso bem-estar, o nosso conforto. Então, nós sempre temos necessidades. E aqui eu não estou falando de necessidade simplesmente fisiológica, né? Aquela necessidade básica de subsistência, como é o caso de alimentação, moradia, etc. Mas também aquelas necessidades psicológicas, necessidades que o ser humano tem, até mesmo afetivas, de conforto, de bem-estar. Então, são necessidades também. Então, muitas vezes nós precisamos lembrar o nosso cliente que ele possui essa necessidade para que ele possa comprar o nosso produto, o nosso serviço.
que às vezes ele não percebe, né? Não é que ele não tenha necessidade, ele só não está vendo. Outro ponto para o produto ter valor, a escassez. Então, quanto mais escasso é o produto, mais valor ele tem. Esse é até muito aplicado no caso de grifes, no caso de mercadorias exclusivas, né? Feitas em pequena quantidade. Às vezes uma marca de bolsa, de calçado, que é tudo feito artesanalmente. Então, existe uma escassez no produto e é criado todo um marketing em cima dessa escassez. Né? São poucos produtos para as pessoas, para o mercado. Então, ele se torna mais caro. Ele se torna mais raro. É por isso até que pedras preciosas, metais preciosos como ouro, prata, são valiosos pela raridade deles. Tá? Então, se você tem um produto que é raro, se você tem um produto que é difícil de encontrar no mercado, ou um serviço que você oferece é exclusivo, ótimo, é mais fácil, né, você cobrar até mais caro, é mais fácil você ser valorizado. Agora, se você tem um produto comum, o que você pode fazer, né? No caso, eu vendo um produto comum que tem aos montes no mercado. Aí você pode transformar o seu negócio numa coisa escassa, que é através do atendimento eficiente, da rapidez, do pós-venda, que são coisas que estão em falta, esse cuidado com o cliente. Muitas vezes, principalmente por causa do marketing, se foca muito na aparência, nessa apresentação ao cliente, mas o que o cliente quer mesmo, no final das contas, é isso aqui, ó. Satisfazer a necessidade dele. Então, se você satisfizer a necessidade dele de maneira eficiente, de maneira rápida, de maneira que ele possa sempre contar com você, isso é muito bom, né? Ter um pós-venda. Feito eu disse, às vezes a pessoa presta um serviço e ela presta o serviço uma vez, depois some da vida do cliente, né? Não tira dúvidas, não está ali presente. Então, o cliente, consequentemente, vai esquecer dela. Né? E ela vai se tornar uma coisa desnecessária. A sua presença vai se tornar uma coisa desnecessária. Então, nós precisamos otimizar e fazer com que o nosso negócio seja escasso. Por exemplo, tem uma boleria aqui na minha cidade, vende bolos, salgados e doces, né? E você pode pensar, é muito comum. Qualquer padaria vende um bolo. Né? Qualquer padaria vende um bolo recheado, uma coxinha, um pão de queijo. Não é? Só que a diferença é o atendimento dessa padaria. É muito boa, é uma boleria, na verdade. É muito boa. E, além disso, eles têm uma coisa que eu acho fantástico, que é a padronização do atendimento e da qualidade. Então, sempre você chega lá, os produtos têm o mesmo sabor, têm o mesmo peso, a mesma qualidade. Então, não perde a qualidade, eles não modificam o produto. Isso faz com que o cliente tenha a segurança de que sempre que ele for lá comer o bolo favorito dele, sempre que ele for lá comer alguma coisa, almoçar, qualquer coisa do tipo, ele vai encontrar uma qualidade garantida. Então, isso está garantido para ele. E é escasso, é uma coisa escassa, que é raro no mercado. A padronização do serviço, a padronização do atendimento. Isso é maravilhoso para o cliente, para essa sensação do cliente, ainda mais quando o cliente é mais sistemático um pouquinho, né? Então, nós podemos sim criar uma escassez no nosso produto, no nosso serviço, de outras maneiras. E, por último, também, a utilidade. Então, precisa ser útil. Então, bem o serviço que a gente está vendendo precisa corresponder com essa necessidade. Não adianta a gente querer empurrar uma coisa fictícia, uma coisa que você sabe que não vai atender a necessidade do cliente, mas você vende mesmo assim. Ele não vai mais comprar de você, ele não vai mais ver valor naquilo que você oferece, se o produto não corresponder a essa necessidade. Então, isso que é utilidade. A utilidade é uma propriedade do objeto de satisfazer essa necessidade. Ele é uma qualidade, uma característica do bem ou serviço que corresponde, né,
que corresponde a essa necessidade aqui. Então, por exemplo, uma comida bem feita, ela tem a propriedade de matar a fome, que é uma necessidade, né? De causar prazer. Por exemplo, se é um bolo, uma coisa mais gostosa e prazerosa de comer, ele tem uma característica aqui, né? Utilidade que vai corresponder a uma necessidade, gerar prazer na hora de comer, né? Então, precisa corresponder. Não adianta nada a gente vender uma coisa fictícia também, né? Mas é só isso? Não, não é só isso. Porque o preço deve cobrir os nossos gastos. Né? Então, ele deve cobrir todos os custos e despesa que nós temos dentro da nossa empresa. Ele tem que servir o faturamento que a gente consegue através das vendas, que está diretamente ligado com o preço, deve cobrir todos os gastos. Né? E ainda gerar um lucro. Cobrir gasto, depreciação e ainda gerar um lucro. Como a gente viu lá na aula sobre lucro. Vocês lembram? Então, como já foi falado, os gastos representam a soma dos custos e das despesas. Quando nós utilizamos o termo gasto, a gente já está se referindo a ambos. Tanto os custos, que são relativos na produção, né, com relação à produção ou aquisição de produtos, ou na prestação de serviços, está relacionado com a quantidade de produto que a gente compra para revenda, os custos relativos à produção ou à prestação de serviço. Né? Então, ele tem a ver com a quantidade que a gente oferta. Já as despesas são gastos que servem como apoio para que a empresa atinja seus objetivos. Então, os gastos, eles se referem aos dois. E nosso preço deve cobrir. Então, às vezes, muitas pessoas, como eu já comentei, corta despesa, corta gasto, corta tudo e não tem mais de onde cortar. E aí, o que precisa ser feito para aumentar o faturamento? Ou aumenta a base de clientes, ou aumenta o preço. Não tem segredo. Como é que faz para aumentar o preço? Fazendo com que o cliente tenha valor. Então, até quem perdeu a aula, assista a aula anterior que fala somente sobre valor. Então, para aumentar o faturamento, ou aumenta a base de clientes com o mesmo preço, ou aumenta o preço. Então, às vezes a pessoa está lá se batendo para cortar gasto e não tem mais de onde cortar. Aí é a hora de reajustar o faturamento, ou através da quantidade de clientes, ou através do preço. Só para reforçar que nem sempre o corte vai ser suficiente para a gente dar conta na nossa empresa. Então, vocês têm que ter sempre em mente isso e levar em consideração que sempre é possível cobrar mais caro desde que a gente preste um bom serviço. E aí a gente tem que sempre fazer a escolha. Cobrar mais caro e vender menos ou cobrar mais barato e vender mais. Desde que a gente consiga atingir esse público. Então, tem essas duas alternativas que a gente sempre pode escolher. Os gastos fixos, agora que são valores mais ou menos fixos, são aqueles gastos que o valor total do mês ou do ano não varia com as variações no volume de produção ou venda. Então, ele se mantém dentro de um intervalo, dentro de uma média. Não é que todo mês vai ser exatamente igual, mas ele se mantém. Né? Então, independente se produziu 1.000 ou 10.000, vai sempre se manter mais ou menos o mesmo valor, né? Dentro de uma média. Então, não depende do volume produzido ou vendido por mês, só caso você produza muito mais além da conta, né? Se você produzir muito além da conta, por exemplo, uma energia elétrica pode subir um pouco. Você vender muito além da sua capacidade, se você produzir muito além da capacidade, é provável que a energia elétrica suba, né? Aconteça uma variação maior. Mas, geralmente, gira em torno de uma média. Então, exemplos aqui de gastos fixos: aluguéis, energia elétrica, água, salários fixos, encargos sociais, materiais de limpeza, depreciação, etc. São todos gastos fixos, tá? O gasto fixo unitário
é basicamente a diluição, a divisão do gasto fixo total pela quantidade de mercadoria produzida ou comprada para revenda, por exemplo. Aqui, um exemplo de uma mercadoria apenas. Como é que a gente faz para calcular, por exemplo, o gasto fixo de apenas uma mercadoria? A gente pega a média dos gastos fixos dos últimos meses dividido pela produção ou venda no período. Então, quanto mais a gente produzir, isso que é interessante, tá? Porque a gente tem que se atentar bastante ao gasto fixo. Quanto mais a gente produzir ou vender, menor será o custo unitário, porque ele vai ser diluído entre os produtos. Então, quanto mais vender, mais barato fica o gasto fixo unitário. E quanto menos produzir ou vender, maior será o custo unitário. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o gasto fixo com relação à nossa produção. Aqui, ó, atenção, os gastos fixos podem corroer o patrimônio. Já a gente vai ver lá de novo na DRE como é que funciona isso aqui de corroer o patrimônio. E pode acontecer sim. Por quê? Porque se a gente produz menos, se a gente vende menos, os gastos continuam, os gastos fixos continuam. Lembra? E eles estão bem relacionados com as despesas. Eles continuam, independente se você vender ou não vender, você vai ter que pagar aluguel, vai ter que pagar energia elétrica, vai ter que pagar água, vai ter que pagar salários, vai ter que pagar materiais de limpeza. Então, tudo isso independe, tá, da sua produção. Então, por isso que quando você não vende, isso acaba te prejudicando. Porque você ainda vai ter custos, você ainda vai ter gastos fixos para serem pagos. Então, por isso que a gente fala, tome cuidado com os gastos fixos, porque eles podem corroer o patrimônio, sim. Então, aqui o exemplo de gasto fixo unitário. A empresa, vamos supor aqui um gasto fixo, tá? A empresa teve custos com salários e encargos da produção nos últimos 3 meses. Aqui, ó, mês 1, ela gastou R$ 5.350. Mês 2, 5.700. Mês 3, 5.450. E no mesmo período foram produzidas aqui, ó, 5.000, 5.700 e 7.000 unidades. E aí, o que faz? Faz o custo médio mensal, né? Soma esses 3 valores aqui, divide esses 3 valores aqui. Ops. Aqui, ó, 3 valores aqui. Divide por 3. Né? Divide por 3. E vai dar o custo médio mensal, que a gente divide novamente pela quantidade aqui produzida. Tá? Então, o que a gente tem que se atentar aqui, ó? É que conforme a produção aumenta, o custo unitário cai. Então, quando a gente estava produzindo aqui 5.000 unidades, o custo unitário era de 1,10. 7.000 unidades, 79 centavos. Então, quanto mais produz, menor o custo unitário. Já os gastos variáveis, tá, pessoal, são aqueles gastos que têm relação direta e proporcional com o volume de vendas ou de produção. Então, quanto mais você vender, quanto mais você produzir, maior será o custo, os gastos variáveis. Por outro lado, o gasto unitário se mantém sempre o mesmo. Então, vai ser mais ou menos o mesmo. Por exemplo, se você produz a sua mercadoria, vai ser mais ou menos o mesmo valor para produzir a mercadoria. Claro que mantendo as demais variáveis constantes, porque, como eu falei, pode haver, sim, variações no mercado e a gente precisa atualizar os nossos gastos, tá? A gente sempre precisa atualizar. Então, quem acha que é aprender uma fórmula e aplicar essa fórmula e vai sempre dar certo, não precisa atualizar, né? E não precisa adaptar, está redondamente enganado. A vida do empreendedor é uma constante adaptação ao mercado, adaptação às circunstâncias, e é isso aí. É assim mesmo. E é isso que eu digo para vocês que é maravilhoso, porque nós conseguimos nos desenvolver juntamente com a nossa empresa. Então, a nossa empresa cresce e a gente vai crescendo junto. Tá? Exceto por fatores externos, como eu falei, o valor se permanece o mesmo. Se mudar alguma coisa externamente, obviamente que o valor vai mudar.
Se houver produção ou venda acima da média, por exemplo, o custo unitário pode diminuir. Então, o custo unitário da aquisição de mercadoria para revenda, por exemplo. Se você compra em grande quantidade, obviamente que o custo, você pode ganhar desconto, você pode baixar um pouquinho o preço ali na hora da compra. Ou, no caso de você comprar uma matéria-prima para produzir alguma coisa também, você pode ganhar um desconto caso você compre com volume, tá? Em grande quantidade. Então, exemplo de gastos variáveis são matéria-prima, impostos, comissões, etc. Então, o custo e despesa total do período é igual ao custo e despesa unitária vezes o número de produtos. Simples, né? Então, se você foi lá e comprou um produto para revenda, ele teve um determinado custo. Para você saber o custo total, é só você multiplicar o custo de uma mercadoria pela quantidade de mercadoria que você comprou. Simples, né? E vai dar o custo total. Já as despesas, elas estão ligadas às atividades de administração e de comercialização do empreendimento. Elas servem como suporte, são apoio, né? Aqui eu coloquei apoio, que a empresa precisa para funcionar. Elas não atuam diretamente para a geração de novos itens que serão vendidos ou serão produzidos, vendidos, etc. Elas são apenas apoio, já a gente vai ver exemplos. Então, por serem, em sua maior parte, gasto fixo, estão ligadas à estrutura instalada ou ao porte da empresa. E é importante identificar e separar por tipo: despesa administrativa, despesa comercial, despesa financeira, que a gente viu lá na DRE. Lembra que a gente pegava o faturamento, tirava o custo da mercadoria, depois retirava as despesas, despesa administrativa, despesa com vendas, a gente ia tirando categoria por categoria. Você pode até voltar lá para rever, mas a gente vai ver aqui mais para frente também, vai rever a DRE. Então, sobre as despesas, o que vale são as informações para a gestão. Então, absolutamente tudo que foi falado aqui neste módulo, eles servem para a gente entender como é que as coisas funcionam, para que a gente possa até adquirir ferramentas necessárias. Porque qualquer ferramenta que você utilize, ela vai ter que ser adaptada à sua empresa. Então, não adianta vir aqui e passar uma única ferramenta. Porque existe aqui nesse curso, desde um MEI, que trabalha sozinho produzindo seu próprio produto, até pessoas que já têm uma grande empresa que produz, que presta grandes serviços, numa escala maior. Então, é mais interessante aprender o funcionamento das coisas, como é que as coisas funcionam, e adquirir essa mentalidade de adaptação, de pegar essas coisas gerais e ter a inteligência, a esperteza de adaptar e aplicar na nossa própria empresa, do que necessariamente aprender uma ferramenta, né? Então, é exatamente isso que a gente visa, buscar as informações para a gestão. E a gestão tem a ver mais com a distribuição, como foi falado lá na primeira aula, a distribuição mais eficiente de recursos, prestando atenção nos custos de oportunidade envolvidos, priorizando aquelas oportunidades mais lucrativas do que simplesmente o controle, né? Ficar preenchendo planilhinha. Isso você pode contratar alguém e hoje em dia é tudo automatizado praticamente. Então, você pode automatizar e, inclusive, como eu disse, delegar futuramente para alguém. Só que a distribuição dos recursos, a alocação de recursos, isso o empreendedor não pode delegar a ninguém. Então, é isso que é mais interessante aprender do que simplesmente, controle. O controle, ficar anotando as informações. É todo um conjunto, é uma mentalidade que o empreendedor precisa adquirir, de adaptação, de percepção, de observar o momento e recolher as informações necessárias para a tomada de decisão. E a gente percebe muito isso, de pessoas simples que enfim,
nunca fizeram uma graduação e nem cursos grandiosos, papapá, e com curso simples, né? Muitas vezes com curso simples, com informações, elas já adquiriram essa mentalidade e conseguiram fazer empresas muito lucrativas. Por quê? Porque elas conseguem perceber o que demanda, o que cada momento demanda delas, onde que elas podem alocar os recursos da melhor forma e quais são as informações que elas dispõem para a gestão e o que ela vai fazer com essas informações. Então, isso que é importante, informações. Por isso que a gente controla a nossa empresa, não é simplesmente por uma questão de faz o controle financeiro da nossa empresa, não é só simplesmente por uma questão de processo operacional. Mas sim, mais importante são essas informações que a gente consegue adquirir através desse controle. Então, quanto mais a gente estiver atualizado sobre a nossa empresa, quanto mais controle, mais detalhes a gente tiver à nossa disposição sobre a nossa empresa, mais informações nós vamos ter para tomar decisões. Então, aqui com relação às despesas, quais são as informações relevantes, importantes para a tomada de decisão ali com relação à gestão financeira? Quais as despesas que eu considero mais relevante controlar? Então, bater o olho e saber quais são as despesas mais importantes. Quais as despesas têm mais impacto no negócio? Quais que reduzem mais o patrimônio? Quais que eu preciso cuidar mais? Quais despesas têm registrado oscilações anormais em seu valor e que eu quero acompanhar melhor? Eu quero observar para ver o que está acontecendo. Então, aqui são exemplos de despesas, que aí a gente pode observar mais de perto, né? Qual a gente pode fazer uma categoria, assim, né? Separar as despesas, porque aqui a gente está fazendo, aqui é um módulo de gestão financeira, e não de gestão contábil, então a gente pode separar em grandes blocos, como eu disse, para a tomada de decisão. Então, separar as despesas é interessante. Por quê? Aqui, por exemplo, na despesa pessoal, na despesa com pessoal, então a gente coloca salário, a gente separa tudo que tem a ver com o trabalho, despesa com o veículo, tudo que a gente gasta com manutenção, lavagem, conserto, combustível, blá. Despesas tributárias, despesas com estruturas, despesas a gente vai separando para a gente perceber qual que está saindo fora de controle, né? Será que eu estou pagando aqui, eu estou gastando muito com despesa financeira? Aí nós sabemos onde nós devemos atacar, né? Por isso que é interessante essa separação, essa classificação e essa observação que a gestão financeira traz, tá? Então, eu estou gastando muito aqui com serviço de terceiros. Então, o que a gente pode fazer para economizar aqui nessa parte? O que a gente pode fazer para cortar um pouco? Então, é por isso que é importante. Da mesma forma que lá na primeira aula a gente viu a importância de a gente classificar as nossas próprias despesas como prioritárias, né, desejáveis, para a gente saber qual a categoria que está saindo fora de controle. Essas informações que vão fazer diferença no nosso negócio. E a gente viu, na aula passada, a formação de preços baseado no mercado. Lembra que é mercado? Mercado é uma organização social de pessoas que realizam trocas, que comercializam. Então, a gente viu baseado no consumidor, na perspectiva do consumidor e na disposição dele a pagar. Mas nós podemos fazer a formação de preços baseado nas finanças, nos custos, né, que é bem comum. Então, isso consiste em adicionar uma margem ao custo dos produtos, suficiente para cobrir o lucro e todas as despesas. Tem gente que acha que despesa faz parte ali do custo do produto. Não, despesa é despesa. Despesa a gente vê depois, né? Primeiro a despesa a gente paga com essa margem. Então, tem o custo de prestação de serviço, né? Aqui está o custo de prestação de serviço, ou da aquisição da mercadoria ou da produção. A gente coloca uma margem por cima, deixa, né, aqui o custo, a gente coloca uma margem. Essa margem aqui é que vai cobrir as despesas e ainda dar lucro. Então, é assim que funciona. Então, numa empresa comercial, é mais fácil
pela facilidade de obter o custo de aquisição de cada mercadoria. Então, quando você revende, é muito mais fácil, porque você já tem o custo ali, né? O custo de aquisição ele já vem prontinho. Caso não tenha, caso produza o próprio serviço, aí vai ter que calcular o custo de produção, né? Quanto que você gasta de matéria-prima em cada produto, quanto que você gasta do suporte, se você gasta energia elétrica, tudo tem que estar incluído no custo do produto. Né? Se a mão de obra, se custa a mão de obra para fazer, vai ter que estar incluído nesse custo. Tá? Então, tem que calcular separadamente o custo de produção. Então, o custo é extremamente importante. Se ele estiver errado, o preço também estará. Então, se você errar muito feio no custo, consequentemente, o preço final vai estar errado. E aí vai comprometer todo o pagamento das suas contas. Né? Então, ter um custo de produção mensurado corretamente é essencial para o lucro. Então, quem produz aí, e eu vi que dessa turma aqui, muitas pessoas comercializam produtos já prontos, né? Mas quem produz o próprio serviço aí, é importante mensurar corretamente, você saber exatamente quanto você gasta para produzir o serviço, produzir o produto, tá? E aqui nós temos o markup e nós temos a margem sobre o preço de venda. Qual que é a diferença sobre o markup? Qual a diferença do markup e da margem sobre o preço de venda? É que o markup ele vai ser uma porcentagem sobre o custo. Então, por exemplo, o custo é R$100, então o markup de 30% vai dar R$130. Já a margem sobre o preço de venda é o quanto você quer tirar de porcentagem no preço final. Né? Se você for pegar ali o 130 e tirar 30%, na verdade não vai dar. Como é que eu posso dizer? Se você pegar ali o 130, né, R$100 o produto, o custo do produto, uma margem de 30%, vai dar 130. Mas se você tirar uma margem de 30% de 130, não vai dar exatamente aquele valor de lucro. Né? Então, aqui nós podemos fazer sobre o preço de venda. Que eu acho até mais simples, principalmente para quem está começando. Tá? Então, calcula bem simplesinho. O preço de venda é igual ao custo unitário, tá? Ao custo unitário dividido por 1 menos a porcentagem da margem. Então, fica assim, ó. O custo da minha mercadoria é de R$100. Eu quero uma margem sobre o preço da venda de R$30. Então, eu calculo assim, ó. Preço de venda igual a 100 dividido por 1 menos 0,30, que é 30% em casas decimais. 30% dividido por 100 dá 0,30. Essa aqui, esses 30% é a margem de lucro bruto que eu quero, tá? Que fica igual a 100 dividido por 0,7, né? 0,70 que vai dar 142,86. Então, quando a gente for tirar aqui os 30%, vai dar bem certinho, tá? Então, é 30% que você quer a mais no seu produto com relação ao preço final. É 30% do preço final, tá? E não 30% sobre o custo. 30% sobre o preço final. Que se você fizesse 30% sobre o custo, daria R$130. Vocês entenderam? E aqui não. Como eu quero 30% do preço final, eu vendo por 142. E não 30% acima do custo. 30% eu quero ganhar de margem no preço final. Tá? E aí, essa margem, que é a margem aqui de lucro bruto, ela tem que ser suficiente para cobrir as despesas e impostos e ainda sobrar lucro líquido.
Então, vocês lembram lá da DRE que a gente fez? Né? Que é a receita, o faturamento, menos os impostos, menos o custo, que vai dar o lucro bruto. Aí, do lucro bruto, a gente tira as despesas e os impostos, e aí sim sobra lucro líquido. Por isso que eu disse lá no início, que o custo é custo, despesa é despesa. Despesa a gente vai tirar da nossa margem. Por isso que tem que ser uma margem suficientemente boa para cobrir as nossas despesas e ainda sobrar lucro. Tá? Então, é isso que é o lucro bruto. Tá vendo o lucro bruto aqui? Então, aí você tira as despesas e aí sim vai dar o lucro líquido. Tá? E agora nós vamos para o orçamento empresarial. Por quê? Porque o orçamento, ele serve como um norte, como uma meta, para a gente conseguir controlar e saber se a gente está indo para o caminho correto. Tá? Se a gente está indo para o caminho correto, para o caminho certo, se a gente está seguindo o que foi planejado. Então, para isso que serve o orçamento que a gente vai ver hoje, tá? Nessa aula. Por quê? Porque se a gente começa o ano sem saber, né, o quanto que a gente pretende vender, quanto que a gente quer comprar de mercadoria, para onde que a gente pretende olhar, para onde que a gente pretende ir, não dá certo, porque nós não vamos ter uma meta. Então, como é que nós vamos saber, por exemplo, se o preço que a gente está cobrando aqui vai de acordo com a quantidade de vendas que a gente se propõe a vender? Como é que a gente sabe que vai realmente ter faturamento suficiente para quitar os nossos gastos, para pagar as nossas contas, se a gente nem sabe o quanto a gente pretende gastar? Se a gente nem sabe quais que vão ser os gastos, as despesas do período. Então, é importante a gente fazer o orçamento, porque o orçamento que vai garantir as informações também necessárias para a gente saber se está indo no caminho certo, tá? Porque o planejamento é fundamental. Senão se a gente não souber quanto que a gente pretende gastar, quanto que a gente pretende investir, como é que a gente vai saber se o nosso faturamento, se o nosso preço está adequado? Então, todas as informações são necessárias e elas contribuem, né? Elas servem como um elo. Então, não dá para você pegar assim uma informação só e falar assim, não, eu só preciso aprender sobre isso. Não. Todas elas se complementam e nós podemos adaptar de acordo com a nossa realidade, né? Com a nossa empresa. Então, se nossa empresa é pequena, nós adaptamos de uma maneira mais simples. Se nossa empresa é mais complexa, nós geramos mais informações. Né? Nós controlamos de uma forma um pouco mais ampla, um pouco melhor. Até para a gente conseguir organizar e calcular o nosso preço corretamente, sempre visando obter lucro. Tá certo? Então, vocês lembram lá na primeira aula que a gente fez a diferença entre controlar os gastos, que a gente sentava no final do mês, olhava o que a gente tinha gastado, o que a gente tinha recebido e anotava. E o orçamento era com relação ao futuro, o que a gente pretendia ganhar e o que a gente pretendia gastar. Então, exatamente da mesma forma aqui com relação à nossa empresa. Tá? Então, o empreendedor lida com seres humanos. Então, por lidar com seres humanos e não com máquinas, não com bichinhos, existe uma certa imprevisibilidade, que a gente não consegue saber exatamente de tudo. Quem falar que sabe exatamente tudo que vai acontecer está mentindo. Porque o ser humano tem desejos, tem expectativas, tem vários fatores que influenciam a tomada de decisão dele, se ele vai ou não comprar de você. Mas, com planejamento, nós podemos antecipar, em certa medida, o que vai acontecer. E é por isso que utilizamos, por exemplo, a projeção de fluxo de caixa. Então, aqui nós vamos rever também lá no final a projeção de fluxo de caixa. E o orçamento para o futuro, né? Que são aqui o orçamento no sentido de metas, de mais
até para a gente entender como é que funciona a estrutura e para a gente ver, né, perceber as coisas que precisam ser observadas, do que até mesmo um controle rigoroso. Até porque quem nunca fez orçamento quem nunca se planejou, quem nunca teve meta, vai sentir um pouquinho dificuldade nisso. Então, mesmo não dominando 100% das condições futuras, sai na frente quem tem os melhores resultados, sai na frente e tem os melhores resultados quem se antecipa. Então, quanto mais você se planejar para o futuro, melhor, né? Mais você vai ter resultado e você vai sair na frente dos demais concorrentes. Essa frase aqui é maravilhosa. Diz assim: o brasileiro nunca encontra tempo para planejar, mas sempre encontra tempo e dinheiro para fazer tudo de novo. Então, o brasileiro, ele sempre diz o seguinte: eu não tenho tempo para planejar, não tenho tempo para pensar no futuro, não tenho tempo de me organizar. Mas depois que as coisas acontecem de maneira errada, ele precisa parar, precisa corrigir e acaba gastando mais tempo e dinheiro. Né? Já viu aquele ditado? O barato sai caro? Então é exatamente nesse sentido. O que a gente quer fazer às pressas, o que a gente quer fazer pela metade, acaba saindo mais caro do que quando a gente pausa, né? Que a gente faz com calma, quando a gente planeja. Então, o orçamento empresarial, o que é orçamento? Né? Devido a transformações constantes no mercado, então eu sempre falo isso aqui desde a primeira aula, que é uma coisa extremamente importante que vocês devem pensar e perceber, que é o seguinte: há transformações no mercado, tá? Transformações constantes. O mercado vai mudar. Então, se você acertou o preço hoje, acredite, amanhã o preço as coisas vão mudar. Seu consumidor vai mudar de hábito, as necessidades vão mudar. Então, esteja pronto para as mudanças constantes no mercado. Não existe mercado estável. Essa estabilidade é uma mentira. A estabilidade do mercado é uma fantasia que as pessoas tentam buscar, mas a verdade é que não existe. Então, esteja preparado para essas mudanças, esteja atento. É isso que eu tentei passar aqui para vocês desde o início, como economista. Como economista que vi inclusive muitas crises já econômicas. E se vocês forem observar, vocês também, mesmo que você não tenha empresa ainda, você vai se lembrar de algumas crises, de algumas oscilações. Então é natural, tá? É natural que aconteça isso. Por isso que eu venho falando desde o início. Mais do que uma ferramenta, a gente precisa ter essa mentalidade adaptativa. A gente precisa aprender a adaptar rápido. A gente precisa perceber as coisas de maneira rápida, agir rápido, mudar de caminho rápido, né? E precisa estar preparado financeiramente para as mudanças, até positivas, né? Caso aconteça de dar um boom na economia, de ter um aquecimento, você ter caixa para investir, para colocar na sua empresa, para acompanhar o crescimento da economia. Porque não é porque a economia está aquecida que todas as empresas vão estar também. Aquelas empresas que estão despreparadas, até no momento de abundância, elas quebram. Então, é essa visão micro que a gente tem que ter, né, de o que fazer. Da mesma forma que se o mercado estiver caindo, mesmo assim, a empresa pode lucrar, sim. Então, o mais importante é isso, aprender a perceber, se adaptar rápido e também ver quais são as melhores formas de alocação dos recursos, as mais eficientes. Por que a gestão financeira é? Né? A gestão financeira. O controle financeiro, o registro financeiro é uma das etapas. Mas a gestão financeira, a gestão dos recursos, tem a ver com essa alocação mais eficiente. Né? Então, por isso que a gente deve desenvolver essas habilidades da melhor maneira possível. E a gente vai pegando isso com a prática. Por isso que a gente tem que agir. Né? Mais do que, como eu já disse desde a primeira aula, mais do que vir aqui e querer aprender uma ferramenta e
ficar buscando informações, a gente tem que agir. Então, tudo que vocês aprenderam aqui, já coloquem em prática. Ah, mas eu não tenho empresa ainda. Mas você tem as suas finanças pessoais e nós temos aula aqui, as 2 primeiras aulas do módulo, tanto de finanças pessoais quanto de investimentos, são coisas que qualquer pessoa que está aqui nesse curso pode colocar em prática. Então, é a prática que vai levar ao aperfeiçoamento, né? E não só o conhecimento teórico. Então, quando você for lá na sua empresa, você vai ter que adaptar esses conhecimentos mesmo, né? Você vai ter que adaptar ao seu mercado, ao tamanho da sua empresa e essa adaptação constante, porque é necessário que as empresas se ajustem às novas situações, às situações que acontecem no mercado e que muitas vezes são imprevisíveis. E a adaptação requer o quê? Primeiro, uma boa visualização do estado da empresa, que é através do controle do registro das informações, como a gente vem trabalhando, principalmente lá com o fluxo de caixa, que é a ferramenta mais importante para o gestor financeiro. Então, assim, por onde eu devo começar aqui na minha empresa? Começa pelo fluxo de caixa. Então, se você ainda não tem o fluxo de caixa, é a primeira coisa que deve ser providenciada, né? E já tem a planilha lá, já mandei lá no grupo do WhatsApp a planilha para vocês já preencherem, irem treinando. Eu não tenho empresa ainda. Então, elabore um cenário hipotético. Finja que você tem e brinque lá com a planilha. E é assim que você vai treinar, né? Então, através do controle. O fluxo de caixa é o mais importante de todos para a gestão do recurso financeiro. E 2, saber as metas e o objetivo, para onde você está indo. E aí que serve o plano, aí que serve o planejamento. Então, o orçamento ajuda em ambas as coisas, tanto controlar e planejar. É visto como instrumento de ação, pois auxilia no processo de tomada de decisões pela empresa. E no final a gente vai ver onde é que a gente registra todas essas questões do nosso orçamento, tá? Então, o que é um orçamento? É um registro das propostas de investimentos, do resultado esperado e dos recursos que serão demandados. Então, aquilo que a gente espera fazer e quanto que vai custar, certo? Serve como orientação das decisões. E a execução da empresa, então, ela fica condicionada ao que você planejou. Condicionada ao seu orçamento, ao seu planejamento, à sua previsão. Então, isso impede você de ter decisões impulsivas. E você ter decisões fora do que seria o esperado. Então, por exemplo, se você tem uma meta ali de gastar X com mercadoria, se você estipulou, você não pode gastar mais, não faz sentido, só porque o fornecedor te ofereceu um desconto, você ir lá impulsivamente comprar, né? Porque vai ter muitas ocasiões para a gente tomar essas decisões impulsivas, para a gente sair da reta, sair do caminho. Então, o orçamento, aquilo que a gente planejou e determinou como limite, ele funciona exatamente nesse sentido, de barrar as nossas decisões impulsivas. Da mesma forma, por exemplo, por Prolabore. Se você estipular aí na sua meta, tá? E lembrando que o orçamento, só um parênteses aqui, é uma ferramenta muito utilizada por grandes empresas. Então, aqui a gente está pegando esses conceitos de grande empresa e adaptando a nossa empresa, né? Que é pequena. Por exemplo, nós aqui somos MEI, né? Então, nós adaptamos. Ou se você é microempresário, você adapta ao porte da sua empresa. Ou, por exemplo, da questão do Prolabore. Você estipula ali uma meta de Prolabore. Aí você não ultrapassa, ponto. É assim que faz, né? Não ultrapassa a meta. Mas eu queria tanto. Não. Se você quiser planejar bonitinho para crescer, você estipula a meta e não ultrapassa, não. Mesmo que dê vontade, mesmo que dê o impulso, você não ultrapassa. Então, a gente utiliza também esse planejamento para saber quais serão os recursos necessários para a realização de determinado projeto. O orçamento informa a maneira como se pretende aplicar os recursos que se visa obter. Então, ele serve como norteador para a execução financeira de um objetivo. E a gente pode utilizar como base o fluxo de caixa, já que a gente está falando aqui de planejamento financeiro, que é o nosso maior foco e que é onde se
se adapta principalmente com relação à nossa empresa. Então, a gente adapta aqui a nossa empresa para servir como meta. Mas isso para a gente saber por onde a gente deve caminhar, tá? Qual que é a diferença, então, entre orçamento e controle? Da mesma forma lá da primeira aula, que no controle nós olhamos para o passado e levamos em consideração as informações do passado. Então, a gente imagina que as informações simplesmente vão se repetir, mais ou menos dentro de uma média. No planejamento, e aqui entenda-se orçamento como planejamento, a gente leva em consideração o que a gente quer para o futuro. Então, levando em consideração que já vai ter um aumento, né? Levando em consideração algumas variáveis que a gente pode antever. Então, nós colocamos a nossa expectativa de futuro. Então, lembra a diferença entre lá na primeira aula, entre o controle e o orçamento, né? Se vocês forem voltar na primeira aula, vocês vão ver lá que no controle a gente fazia do passado, no orçamento a gente planejava para o futuro, levando em consideração as nossas metas, o quanto a nossa empresa, que a gente quer que a nossa empresa cresça. Então, elaboramos uma meta para vendas, elaboramos uma meta para utilização de recursos, etc. Sempre tendo uma expectativa positiva com relação ao futuro. Então, aqui, ó, o orçamento. Até coloquei aqui para a gente relembrar do orçamento pessoal. Lembram disso? Que a gente tinha o estimado. Esse é o orçamento pessoal, lembra? A gente tinha o estimado, aqui. O realizado, aqui a coluna de realizado, e a diferença. Que a gente conseguia saber se nós estávamos seguindo o planejamento. Então, aqui, por exemplo, a gente colocava aqui no mercado. Eu vou gastar no mercado R$900. E ali, no realizado, digamos que quando a gente foi efetivamente comprar, a gente gastou 1.200. Então, a gente consegue observar que algo saiu fora do controle. E isso aqui a gente viu na primeira aula. E aqui a gente está adaptando de maneira simples para a nossa empresa. Então, orçar significa processar os dados de hoje, computando os dados previstos para o próximo exercício, porém considerando as alterações já definidas. Então, nós levamos em consideração os dados atuais, nós estimamos, prevemos, entre aspas, os dados do futuro, já considerando certas variações. Por exemplo, inflação. Então, como é que a gente sabe qual que é a inflação? Dica aqui, né? É só nós pesquisarmos a meta de inflação. Então, você joga lá no Google a meta de inflação. Todo ano, o Banco Central... E de tempos em tempos ele faz isso. O Banco Central do Brasil ele estipula uma meta de inflação, que é um limite que eles permitem que a inflação atinja. E eles fazem uma série de políticas econômicas para baixar a inflação caso atinja esse limite. Aí, só para você ter um exemplo, injeta dinheiro, tira dinheiro, vende título, tira título de circulação, etc. Então eles vão fazendo mecanismos para fazer com que a inflação, com que aquele aumento generalizado de preços fique ali dentro daquele limite. Então, quando nós jogamos no Google ali, a meta da inflação, nós conseguimos saber mais ou menos em quantos por cento os preços em geral vão subir. Então, digamos que a gente coloca lá no Google, a meta da inflação para o ano que vem é de 10%, nós sabemos que nossos preços vão aumentar mais ou menos até 10%, aproximadamente até 10%. Então, nós podemos reajustar o preço que a gente vai vender no próximo período. E também nós já sabemos, nós conseguimos saber de antemão que mais ou menos os nossos insumos, as matérias-primas que nós compramos ou os produtos para revenda que nós compramos também vão subir aproximadamente 10%. Então, nós já sabemos de antemão, não tem nenhuma surpresa. Para quem se planeja, para quem está atento, não há tanta surpresa assim. Ou, por exemplo, redução nas vendas. Então, nós já planejamos, por exemplo, que no mês de fevereiro, que geralmente, né, as vendas são sazonais, e no mês de fevereiro cai um pouquinho, a gente já sabe que no mês de fevereiro vai cair um pouco as vendas, sem surpresa também, né? Não chega lá e fala, as vendas caíram em fevereiro. Não, a gente já sabe de antemão.
Ampliação da capacidade. Aqui, você vai ampliar a sua empresa, né? Você vai comprar mais máquinas, o que você vai fazer? Então, você consegue de antemão saber ajustar essas informações do que você espera, da sua expectativa para o futuro. Então, o orçamento é como uma foto do futuro no presente. Trabalha com os dados e as informações das experiências passadas, visando construir uma ferramenta de orientação para o futuro. Aí está a dificuldade um pouquinho. Mas eu nunca fiz um orçamento. Eu, na verdade, nem abri a minha empresa ainda. Como é que eu vou ter experiência passada? Aí você vai ter que fazer uma projeção dentro. Que lembra que eu falei? Esse daqui geralmente é feito por grandes empresas. É muito utilizado em grandes empresas. Empresas um pouco maior. Então, nós estamos aqui adaptando para a nossa empresa. Então, se você ainda vai abrir uma empresa, você pode fazer um orçamento. Um planejamento, né? Mesmo sem ter essas experiências passadas, você vai acertar com grande precisão? Provavelmente não, porque você não tem essa retaguarda de experiência passada para te garantir mais ou menos. Garantir não, né? Mas para te dar um certo intervalo dentro do qual as coisas acontecem, né? Então, mas você pode fazer uma projeção tranquilamente. Você pode estimar quanto que você vai vender. Você não tem em mente nenhuma meta, né? Quanto que você quer gastar mais ou menos com trabalho, com uma matéria-prima. Quanto que você quer tirar de Prolabore. Então, tudo isso você pode ter em mente. Então, o orçamento é como uma hipótese que o empreendedor levanta sobre as condições do mercado. Então, o que ele acha que vai... É uma hipótese, pessoal. Não é 100% correta, até porque a gente vai adaptar nossas expectativas ao que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente fez uma expectativa de que em 2023, a gente tem uma expectativa que em 2023 as coisas vão melhorar muito, por exemplo. Caso não melhore, a gente vai ter que adaptar os nossos planos. Ou, se a gente faz uma expectativa, a gente tem uma expectativa meio mais ou menos, que tudo se mantenha dentro de uma média. E no ano que vem as coisas bombem, a economia aqueça e aconteça tudo de bom, né? A gente vai ter que adaptar também nosso plano, expandindo um pouco ele. Então, conforme a gente caminha, vai surgindo caminho, né? O caminho, aquela frase famosa, o caminho se faz ao caminhar. Então, conforme você for caminhando, essa hipótese, esse planejamento, ele vai se modificando também e você vai adaptando. Você vai aumentando, vai reduzindo, depende do que está acontecendo. Então, a hipótese é uma suposição, é uma possibilidade, mas ainda incerta. Então, você não tem como saber com 100% de certeza. Então, toda vez que o empresário elabora um orçamento, ele supõe que certas coisas irão acontecer. A quantidade de clientes comprando, o custo que ele vai ter com as mercadorias. E o que vai dizer se a hipótese está certa, se esse planejamento está certo? O lucro ou prejuízo. Então, se você acertar é lucro, se você errar é prejuízo. Lembra? É tudo que a gente aprendeu até agora. Só que agora focando um pouquinho mais no nosso pensamento de futuro e trabalhando mais a nossa expectativa. Principalmente porque aqui no Brasil tem uma dificuldade muito grande em pensar no futuro, né? Por isso é importante o empreendedor sempre acompanhar as informações da sua empresa e prestar atenção no que está acontecendo à sua volta, tá? O empreendedor não pode ser alheio ao que está acontecendo à volta. Ele não pode fechar os olhinhos, fechar o ouvidinho, assim, ficar quietinho lá, que nem aqueles macaquinhos, sabe? Aquele emoji do macaquinho, tem um macaquinho com a mãozinha na boca, um macaquinho com a mãozinha no ouvido e com a mão nos olhos. Então não pode ser assim. Por exemplo, o preço dos insumos na matéria-prima que é utilizada está subindo com a inflação, mas o empreendedor nem presta atenção. Ele está torcendo para que as coisas deem certo. Então, por exemplo, a boleira lá, né? Ela está vendo que os insumos ali à base de leite estão aumentando. Leite condensado, creme de leite, está tudo aumentando. E ela não presta atenção nisso. Dificilmente não vai prestar, mas tem gente que não presta. E o que você acha que vai acontecer se a pessoa não prestar atenção e não reajustar o preço? Ela vai ter prejuízo. Ou então, está havendo um desaquecimento do consumo fazendo sobrar estoque. Então, o empreendedor está lá, ele está vendo que tem menos cliente entrando na empresa e está acumulando estoque.
Se ele não prestar atenção nisso, se ele não prestar atenção que está acontecendo o estoque está sobrando, ele pode fazer uma compra a mais do que o necessário e acabar, ao invés de ter dinheiro em caixa, acabar gastando tudo em estoque e tendo aquele estoque gigantesco que só vai se acumulando porque ninguém está comprando. Então tem que estar atento, né? E já se ele visse que o estoque está sobrando, ele poderia comprar um pouco menos de mercadoria, ficar com dinheiro em caixa, para quando o concorrente quebrasse, ele fosse lá e comprasse a mercadoria do concorrente. Então tem que estar atento ao que está acontecendo. Atento ao quê? A tudo? Não. Só nas informações mais relevantes para o empreendimento, né? Então, o que está acontecendo com o consumo? As pessoas estão consumindo? O que está acontecendo com a inflação? O preço está subindo? O preço está baixando? Né? Então, essas informações são importantes. Então, aqui, ó. Não precisa ser atualizado em tudo, somente no que compete ao seu negócio. Preço, comportamento dos clientes, contas a pagar, impostos, etc. Então, quais são as características do planejamento? Vamos chamar de planejamento, né? Que é até mais interessante. Orientação para os objetivos é o primeiro. Então, todos os componentes, tudo que você for fazendo no seu planejamento, tem que estar alinhado com os objetivos do negócio. Então, lembra da missão, visão e valores? Eles não são de enfeite, né? Eles servem para nortear o seu planejamento. Então, se o lucro é um valor para você, você tem que fazer com que o seu planejamento siga com o objetivo de dar lucro. Projeção para o futuro também. Ele deve ser visto como um guia para situações futuras de negócio. Então, se você planejou lá que não vai ultrapassar X os seus gastos, ele deve ser um guia, uma meta. Então, você não vai ultrapassar seus gastos. Né? Então, se você estipulou um Prolabore, segue o Prolabore no futuro. Flexibilidade. Então, quando você planejar uma coisa, não pode ser rígido. Você precisa adaptar ele às mudanças de cenário. Então, conforme for mudando, você vai adaptando. Mas também não pode adaptar demais, senão não faz sentido você fazer um planejamento. Né? Precisa de expectativas realistas. Então, os resultados esperados, o resultado que você espera do seu negócio, tem que estar de acordo com a realidade. Então, você tem meta realista. Né? Não vai querer com um mercado pequeno ser... comecei hoje, já vou ser o número 1 da minha cidade. Pode ser que aconteça? Pode ser. Mas é realista? Né? Comunicação integral. Então, todas as pessoas que são envolvidas nas metas devem conhecê-las, né? Senão não faz sentido. Como é que você vai elaborar a meta de venda e não comunicar os vendedores, por exemplo? Também precisa da participação dos responsáveis. Então, todos os envolvidos devem participar do processo ou ser consultados. Por exemplo, na elaboração de metas de vendas, você precisa consultar seus vendedores, obviamente. A oportunidade. Oportunidade aqui no sentido de oportuno. Então, deve estar pronto no tempo oportuno. Não adianta você fazer o planejamento depois que as coisas passaram, né? Então, fazer o planejamento do ano de 2023 lá em março, abril. O ideal é você fazer antes do ano começar. Então, essa pode ser uma proposta para vocês. Planejar as ações de 2023, tá? É a tarefa. Acompanhamento. Então, você precisa sempre acompanhar o plano. Não adianta você traçar um plano, uma meta e ficar arquivado. É que nem o pessoal faz todo começo de ano é assim. Toda virada de ano é assim. O pessoal pega um caderninho, né, anota as metas do ano e guarda. E nunca mais abre. Aí passa um ano e ela não cumpriu as metas. Então não sejamos esse tipo de pessoa. Precisamos também de adequação ou ajuste. Então, se a gente constatar que a realidade está caminhando distante do que foi planejado, é preciso ajustar e entender o porquê para evitar o mesmo no futuro. Então, como eu falei lá, né, por exemplo, do orçamento pessoal, se a gente vê que nós estamos gastando mais do que foi planejado, a gente precisa ajustar, a gente precisa parar e se perguntar por que está acontecendo isso? Por que eu estou gastando mais aqui do que foi planejado? Para evitar que fique acontecendo isso.
senão não adianta planejar, não adianta controlar, né? Você controla para fazer o oposto, não faz sentido. E a gente já falou isso, eu já falei sobre isso lá na aula número 3, que a gente preencheu juntos uma planilha de fluxo de caixa, que a gente preencheu lá o estimado e a gente do lado preencheu também o realmente efetivo, o que foi efetivado, para a gente saber se as coisas estavam acontecendo de acordo com o que foi planejado. E naquele caso a gente viu que não, né? Que graças ao menor faturamento, o que aconteceu? Ficou com saldo negativo. Então, revejam a aula número 3 também, sobre fluxo de caixa, caso você queira reforçar alguma coisa nesse sentido, tá? Então, qual que é a sequência de um plano bem-sucedido, pessoal? Planejamento. Então, planejar, executa e você tem um resultado positivo, certo? Então, essa é a sequência de um plano bem sucedido. Você planeja, executa e tem um resultado positivo. Perfeito, né? Qual que é a sequência de um plano bem sucedido caso tenha um negócio, um resultado negativo no meio? É assim, você planeja, você executa, você tem um resultado negativo. Ou seja, você planejou, você executou e você viu que algo saiu fora do lugar. Não seguiu exatamente o plano, errou em algum ponto. Aí o que você faz? Desiste tudo? Fecha as portas da sua empresa, fala, nunca mais quero mexer com isso, vou voltar a trabalhar de carteira assinada? Não, você corrige as falhas, executa o plano de novo e aí você tem resultado positivo. Mas existe outra forma também, menos custosa de você fazer isso, que é, você não precisa esperar o resultado dar negativo, né? Você não precisa esperar o resultado negativo chegar. Se você sabe que o barco vai bater, já redireciona a rota. Então, se você sabe que na hora da execução que o plano está indo para o outro caminho, que você está gastando a mais, que você tá entrando no vermelho, você não precisa chegar lá no final, deixar virar uma bola de neve, deixar, assim, chegar no limite para precisar pegar crédito. Não precisa. Você pode simplesmente corrigir as falhas antes de bater o barco, antes de virar uma bola de neve. Esse é o caminho ideal. Mas você executa e tem o resultado positivo. Então, o nosso orçamento empresarial, o nosso planejamento, baseia-se em metas. Isso implica em pensar onde nós queremos chegar com o nosso negócio e quais são as metas de curto e de longo prazo. E aí a gente primeiro decide, então, a meta de longo prazo, a gente divide em pequenas etapas, que são as metas de curto prazo. Então, de passinho em passinho, a gente vai chegando nessa meta final. Pode ser feito esse planejamento em determinado segmento ou área da nossa empresa. Por exemplo, o caixa, que é bem interessante a gente fazer esse planejamento através do fluxo de caixa, que a gente já viu na aula 2 e a gente vai reforçar aqui. Então, lembre-se daquela planilha que eu mandei lá para vocês, do planejado, né, do estimado, do realmente efetivado, e para a gente ver a diferença, para a gente acompanhar o que está acontecendo. Então, é extremamente interessante, tá? Então, comece sempre pelo fluxo de caixa. Tanto o controle pelo fluxo de caixa, quanto o planejamento, o orçamento pelo fluxo de caixa também. Porque, no final das contas, é a gestão dos recursos. Todas as áreas estão interligadas. Então, como é que a gente faz um orçamento de caixa sem fazer um de vendas? Né? Como a gente viu lá que o caixa começa, e a gente vai ver essa planilha de novo, tá? A gente vê lá que começa com faturamento. Então, como é que a gente vai fazer um orçamento de caixa sem saber quanto que a gente quer vender, né? Então, a empresa, na hora de planejar, ela tem que ter meta definida e tem que ter estratégia das ações, né? O que vai fazer para chegar nessa meta? E a gente tem que sempre adaptar, porque uma coisa é o que a gente deseja, outra coisa é o que é possível fazer. E a gente precisa ter clareza dos recursos que serão utilizados, dos recursos necessários para fazer os investimentos que a gente quer, para comprar material, matéria-prima, etc., os custos envolvidos, quanto que a gente vai precisar de recurso financeiro para pagar mão de obra, etc.
E nós precisamos lembrar que o orçamento, o planejamento, nem sempre será 100% realizado, tá? Então, nem sempre vai sair 100% de acordo com o planejado. É normal, tá? A vida é assim e o mercado é assim mesmo. É assim. Aqui, muitas pessoas relatam dificuldades em elaborar metas. Tá? Uma dificuldade em elaborar metas. Isso é normal, tá? Principalmente aqui no Brasil. Porque nós temos uma coisa que é a distorção temporal. Nós temos muita dificuldade de visualizar o nosso futuro. Por quê? Porque nós sabemos que nós vamos morrer. Já está no nosso instinto, na nossa biologia, que nós sabemos que nós vamos morrer. Ponto. Graças a isso que nós sabemos, nós não sabemos ao certo quando vamos morrer e quanto tempo temos de vida. Nós preferimos consumir sempre hoje do que deixar para amanhã. Então, a tendência do ser humano, e quanto mais próximo aos instintos animais, quanto mais aos instintos corpóreos físicos ele estiver, menos ele vai pensar no futuro, mais ele vai pensar no imediato. Então, matar a fome imediata, ter prazer imediato, não se preocupar com o futuro. E quanto mais desenvolvida for a pessoa, quanto mais ela desenvolver essa habilidade, mais ela vai pensar no futuro. Então, no geral, nós temos alta preferência temporal. Nós queremos tudo para hoje, né? Tudo que a gente puder consumir hoje, a gente consome hoje. Por isso aí é uma das dificuldades de nós juntarmos uma poupança pela dificuldade que a gente tem com relação à preferência temporal. Infelizmente é assim. Então, nós preferimos consumir hoje do que deixar para o futuro e nós precisamos vencer essas barreiras. Então, muitas vezes a pessoa elabora uma meta muito abstrata, que não é quantificável e, portanto, não é passível de realização, porque não tem nada de concreto ali. Então, a pessoa fala assim, eu quero perder peso. Tá, mas quanto de peso você quer perder? Tem que ter uma meta quantitativa, porque senão você não tem nem como comparar. Né? Então, eu quero perder 1 quilo por mês. Ok. Então, você já sabe que é 1 quilo. Aí, no final do mês, você compara lá e vê se você perdeu 1 quilo. Agora, uma meta genérica é difícil de você acompanhar. Né? Eu quero juntar 10 mil reais na poupança. Quero juntar 100 mil reais na poupança. Quero juntar 200 mil reais. Quero juntar minha aposentadoria no valor de tantos mil. Aí você tem uma meta concreta para você seguir e até analisar se você está conseguindo caminhar. Né? Ou então, a dificuldade também é quando a pessoa elabora uma meta muito específica, contando com condições muito específicas que não estão a nosso controle. Então, contando que vai acontecer certas coisas que são muito específicas e coisas que estão fora do nosso controle a gente não vai conseguir controlar. A gente não consegue controlar. Então, se não acontecer essas coisas, a gente fica sem realizar a nossa meta. Também não é interessante. Então, não pode ser nem muito abstrata e também nem muito específica. Então, perguntas que nós devemos fazer sobre a nossa meta. É possível e já foi feito por outros? Ou já foi feito por outros? Então, a gente primeiro pergunta se é possível e se já foi feito por outros. Se a resposta for sim, ok, vai lá com a sua meta, tá tudo certo. Já é possível e já foi provado que é possível pela execução de outras pessoas. Agora, se você responder que não foi feito por outros, né? É possível, mas não foi feito por outros, aí você diz, é possível sim, só que eu nunca vi ninguém fazendo. E nesse ponto, muitas pessoas desistem, tá? Quando não foi feito por outras pessoas. Mas se é possível, você pode ser a primeira pessoa a fazer. Né? Então, não tem essa de, só porque não foi feito por outras pessoas, não é possível. Porque é diferente. Não ser possível e não foi feito por ninguém são coisas diferentes. Às vezes ninguém nunca pensou em executar aquela meta, mas é possível.
Agora, se é impossível e não pode ser feito por ninguém, aí sim é uma meta impossível. Tá? Então você tem que sempre fazer essas perguntas aqui para si mesmo com relação à sua própria meta. Então tem até aquela frase que é meio brega, mas é isso aí mesmo. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Que se encaixa aqui nessa segunda pergunta. É possível, mas não foi feito por outros? Né? Porque nesse caso, quando é possível, mas não foi feito por ninguém, a gente não tem referência, não tem exemplos, a gente acha que é impossível. E é exatamente essa situação. Não sabendo que era impossível entre aspas, né? Foi lá e fez. E uma impossibilidade que ele criou na própria cabeça. Como ele não tinha essa impossibilidade, ele foi lá e fez. Então, perguntas que nós devemos fazer sobre a nossa meta. Por que você quer isso e não outra coisa? Né? Por que você quer especificamente isso e não outra coisa? Dado a sua capacidade atual, essa meta é possível? Né? Dentro das suas capacidades hoje, a sua meta, onde você quer chegar, é possível chegar? Se não é possível, eu posso aumentar a minha capacidade? Então, se não é possível fazer, tem como você aumentar a capacidade? Se tiver como aumentar a capacidade, você aumenta a capacidade, né? Agora, se é impossível aumentar a sua capacidade e é impossível você executar com a capacidade no momento, aí é impossível mesmo, né, meu filho? Os fatores envolvidos estão ao meu controle? Eu tenho um controle sobre os fatores? Ah, eu tenho. Então, ótimo, né? Você vai conseguir controlar as coisas para que chegue ao objetivo. Em quanto tempo atingirei essa meta? Essa é uma pergunta importante. Que nem eu digo. Tem gente que quer faturar 1 milhão em um ano. Em 1 milhão em um ano talvez você não consiga, mas que tal você juntar 1 milhão em 10 anos? Em 20 anos? Aí se torna mais possível. Qual o problema de demorar mais tempo? Né? Quais são as etapas necessárias? Quais são as ações estratégicas que você vai tomar para chegar nessa sua meta final? Então, quando a gente está criando aqui um cenário, um planejamento, que a gente está pensando no futuro, a gente sempre deve pensar em vários cenários que podem acontecer, né? Então, nós podemos trabalhar com 3 tipos de cenários no nosso planejamento, nas nossas metas. Um cenário pessimista, um cenário realista e um cenário otimista. No cenário pessimista, nós vamos criar um cenário futuro onde as condições são, ao nosso ver, negativas. Por exemplo, menor demanda, aumento dos custos de produção, demissão de funcionários, aumento da taxa de juros. Então, nós vamos colocar aqui algumas coisas negativas que podem acontecer. E por que é interessante você fazer esse cenário pessimista? De você planejar e pensar o que poderia dar errado. Porque você já pode se planejar caso desse cenário. Então, por exemplo, menor demanda, tem menos pessoas consumindo. O que eu posso fazer caso haja menor demanda? O que eu posso fazer caso aumente a taxa de juros do meu empréstimo? O que eu posso fazer? Daí eu vou vender mais, eu vou fazer propaganda, eu vou fazer isso, utilizar essas estratégias. Aí você vê que o cenário pessimista, na verdade, não é o fim do mundo. Existem muitas coisas, muitas ações que você pode tomar para minimizar esse cenário, né? Essa situação péssima. Então é para isso que serve principalmente o cenário pessimista, para você já estar preparado até com ações caso aconteça alguma coisa ruim. Nós temos também o cenário realista, nós podemos criar um cenário realista, que é um cenário com condições regulares, dentro das nossas capacidades e com uma certa normalidade de receitas, de custos. Então, um cenário normal, perfeitamente dentro das capacidades que nós temos no momento, dentro de um intervalo razoável, né? Aquilo que é razoável, realista, razoável. Esperando, obviamente, crescer dentro das nossas possibilidades atuais. Então, um cenário que seja razoável. A gente pode imaginar também na nossa meta, no nosso planejamento, o que a gente quer que dê certo na nossa empresa. A gente pode imaginar que aconteceu tudo dentro de uma razoabilidade. E nós podemos também pensar, e o
empreendedor é muito pensador. Eu falo isso para vocês. Que quem não gosta de pensar não pode ser empreendedor, né? Quem não gosta de ter um tempo ocioso para ficar pensando no próprio negócio, como resolver, o que vai acontecer no futuro, etc., não serve para ser empreendedor, né? Um empreendedor, ele pensa bastante também e planeja. Então, aqui no cenário otimista, o empreendedor ele deve imaginar um cenário onde as condições internas e externas se mostram sincronizadas com o crescimento esperado. Então, supor que tudo dê certo, que a economia exploda, que a economia esteja super aquecida, que as pessoas estejam ganhando mais dinheiro e tá tudo aquecido, e aí tá com deflação, então os nossos insumos não subiram de preço, e tá tudo ótimo, né? Então nós criamos esse cenário otimista também, né? Porque pode acontecer. No geral, acreditem, o nosso planejamento ele vai ocorrer aqui de acordo com o realista, tá? Dificilmente vai dar o pessimista ou otimista, sempre a gente vai ficar aqui nesse intervalo de razoabilidade. Mas isso serve para a gente se preparar tanto para os 3 cenários, porque no cenário otimista, né, quando as coisas estão aquecendo, quando as coisas estão indo bem na economia, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para fazer novos investimentos, para atrair novos clientes, para colocar dinheiro na nossa empresa. Então, nós precisamos também estar preparados para o crescimento, tá certo? E aqui com relação aos orçamentos, ao planejamento, tudo começa, e lá no nosso fluxo de caixa começava também, pelo faturamento, que é basicamente a nossa meta de vendas, o orçamento de vendas. Depois que a gente elabora quanto a gente quer vender, é que a gente decide quanto que a gente vai produzir. Ou quanto que a gente vai comprar, né, do produto. Se a gente não sabe quanto que a gente vai vender, como é que a gente sabe o quanto que a gente vai comprar de produto? O quanto que a gente vai comprar de insumo, de matéria-prima, de mercadorias, etc. Aí depois que a gente fizer o orçamento de produção ou de compras, né, que é o orçamento operacional, que a gente pensa em quanto que a gente vai vender, quanto é que a gente vai comprar, aí vem, dentro das nossas capacidades, é possível produzir? Dentro da capacidade que eu tenho hoje, é possível executar essa meta de vendas? Ou eu tenho que ampliar a minha loja? Ou eu vou ter que comprar mais mercadorias? Comprar mais mercadorias não. Comprar mais maquinário, ampliar o espaço para produzir mais coisas. Aí que vem o orçamento de investimento, que é basicamente o planejamento de quanto a gente vai investir. E aqui são etapas que a gente precisa pensar, né? Até estou trazendo aqui para vocês, são coisas que a gente precisa se perguntar, né? Na hora de executar as nossas ações, na hora de pensar no que a gente quer para o próximo ano, tá? E aí, por último, tem o orçamento financeiro, planejamento financeiro. Quanto que eu vou gastar com isso tudo, né? Da onde que vai vir os recursos? Então, o grande erro aqui de muito empreendedor é pensar que primeiro precisa ficar grande. Então, primeiro eu cresço, primeiro eu ganho muito dinheiro, aí depois eu planejo, depois eu cuido das finanças, né? Depois eu controlo o meu negócio. Quando na realidade não é assim, né? Na realidade é o inverso. Que quem se planeja é que cresce. Se a pessoa não se planejar, não controlar, não tiver gestão financeira, ela não vai crescer. Então, ela impede o crescimento. Então, não é depois que está grande que tem que cuidar das finanças. É que tem que planejar. A gente tem que planejar para crescer. E não crescer para planejar. A gente está invertendo a ordem das coisas, né? Porque só cresce quem planeja. Então, quando você planeja adequadamente e controla seu negócio continuamente, você aumenta as suas chances de se tornar grande, de ter sucesso. Então, aqui começamos pelo orçamento, pelo planejamento, pela meta de vendas, né? Porque é o ponto de partida de todo o processo, é o quanto a gente quer faturar. Então, o orçamento, planejamento de vendas compreende as seguintes partes. A previsão de vendas em quantidade de produto. Então, quanto que você quer vender de cada produto? Eu sei que no início, quando a gente está reunindo informações ainda,
é um pouco mais complexo da gente pensar nessas coisas, mas é importante a gente começar a encarar isso, começar a perceber que existem etapas para a gente cumprir, né, na nossa empresa, coisas que a gente precisa tentar. No começo, quando a gente está levantando informações, é mais complicado mesmo, tá, pessoal? Então, primeiro a gente decide a quantidade de cada produto que a gente quer vender, ou mercadoria, ou serviço. Ah, eu quero vender tanto serviço. Aí você, né, decide o preço da venda, o mercado, onde que você vai vender, né? Então, você vê que é todo um planejamento. Onde que você vai vender? A identificação dos impostos sobre as vendas, serviços e orçamentos e vendas totais em reais. Então, quanto mais detalhes a empresa colocar, melhor. Preços, prazos, sazonalidade. Então, por exemplo, você vai fazer o planejamento de cada mês, né? Você vai elaborar uma meta. E quem trabalhou como vendedor aí, quem já trabalhou com esse tipo de coisa, sabe mais, até mais simples para fazer, né? Quem já trabalhou com isso, com algum tipo de venda. Que é você ter a meta de cada mês. Então, você já coloca a sazonalidade. Por exemplo, você não vai esperar que no mês de fevereiro, que geralmente é um mês fraco, você vai superar o mês de dezembro. Isso é loucura, né? Mês de dezembro é mais forte, quando a pessoa tem 13º é mais forte, a gente sabe de todas essas coisas. Intuitivamente, precisa a gente também ler um livro para aprender que tem períodos que as pessoas compram mais, compram menos? Não, né? A gente sabe isso porque nós somos consumidores e nós compramos mais em certas épocas do ano. Né? Então é isso. Também com relação a preços, tá, pessoal? Então, lembra da inflação? Né? Então, se a gente sabe que a inflação vai aumentar, se vai aumentar, vai haver um preço generalizado, aumento de 10% dos preços de maneira generalizada, a gente já sabe também que o nosso preço vai ser reajustado. Aí, depois que a gente decidiu o quanto que a gente quer vender, primeiro a gente decide quanto que a gente quer vender, né? Depois a gente vai ter que decidir quanto que vai produzir. Qual que vai ser a nossa produção? Então, uma vez que nós temos uma projeção de vendas, aí sim nós podemos pensar em quanto que a gente quer produzir. Porque não faz sentido a gente já começar a produzir sem ter em mente quanto que a gente quer vender. Então, tudo começa por etapas. Então, primeiramente, tem que ter dados por quantidade de produtos. Então, se eu quero vender tantos produtos eu tenho que produzir tanto, né? E depois seus respectivos valores. Aí é da produção que decorrem o orçamento de compra, isso daqui de produção, caso você produza seu próprio serviço, seu próprio produto, aliás. Aí você vai pensar no que você precisa comprar para produzir esse produto. Né? O quanto de mercadoria, de matéria-prima você vai precisar? Quanto de mão de obra você vai precisar para produzir isso? O quanto de consumo? O quanto de custo? Então você vai pensando por etapas. Então não basta saber quanto vai vender, tem que saber as necessidades de estoques de produtos acabados por mês. Então você vai ter estoque desse produto, quanto que vai ser seu estoque? O ideal é trabalhar com o menor estoque possível. Lembra da aula sobre lucro? Na quarta aula que a gente falou sobre ciclos, que o ideal era ter o ciclo de estoques o mais rápido possível, o menor tempo possível para renovar, para não ocorrer de ter perdas, deterioração, ficar fora de moda, se no caso de trabalhar com roupa, etc. Só que você tem que cuidar para não acontecer o desabastecimento, você ficar sem mercadoria para o cliente. Também deve considerar a capacidade de produção e sua relação com a demanda. Então, suponha que em maio você venda muito mais do que tem capacidade de produzir. Então, você já deve aumentar a produção nos meses anteriores para aumentar os estoques. Por exemplo, eu faço bolo, né? Eu faço comida. Como é que eu faço para... E no mês de dezembro, no mês de maio, no mês enfim, no mês dos namorados eu vendo mais. O que eu faço para aumentar os meus estoques? Aí você aprende, por exemplo, você pode aprender técnicas de congelamento, de preparo antecipado dos alimentos.
Então, você se prepara antes de chegar um mês que você vende mais, entendeu? Para você estar pronto para aquele mês. Porque muitas pessoas perdem, né, de vender por não ter estoque. Então, você tem que cuidar, só detalhes que precisam cuidar, tá? Porque a gente não vai aprofundar cada coisa aqui muito. Só tô passando para você informações que você precisa estar atento. Então, você precisa cuidar do processo de logística. Então, desde o momento que chega o material, onde que você guarda, o encaminhamento para a produção, o estoque de produtos já finalizados, prontos para venda, o envio dos produtos aos clientes, você precisa cuidar dessa logística dentro da sua empresa. E aí sim, você calcula o custo de produção por final, tá? Então, depois que você decidiu a meta de vendas, depois que você decidiu, aí a partir da meta de vendas, você sabe o quanto você tem que produzir, de acordo com quanto você quer vender, você precisa pensar aí nas mercadorias que você vai comprar. Já no caso de você não produzir seu próprio produto, você vai direto do vendas, né? Eu pensei aqui a minha meta de vendas. Então, eu vou agora saber fazer aqui o planejamento do quanto eu vou comprar para vender aquela quantidade de produto. Né? E não só compras no sentido de matéria-prima, insumo, produto, mas também de produtos de limpeza, produtos de escritório, tudo para fazer boas decisões, tá? Para tomar sempre boas decisões financeiras. Então, o orçamento de compras e mercadorias é tanto de insumos quanto de mercadorias para venda. E também deve ter política de estocagem. Então, como é que você vai estocar esse produto, né? Então, essa política de estocagem, a forma que você vai estocar esses produtos, eles têm razão, eles definido em função do capital de giro, de fatores externos, capacidade de atendimento dos fornecedores, prazo de entrega, pedidos mínimos, data de validade, entre outros. Então, o quanto você tem de capital de giro, que vocês lembram que eu falei para vocês, né? Quanto mais estoque você tiver, mais capital de giro você vai ter que ter também. Porque até você vender o seu produto, né, você vai precisar vender o seu produto primeiro para entrar dinheiro dentro da sua empresa. Então, quanto mais estoque você tiver, quanto maior o seu ciclo ali do estoque, mais capital de giro. E também fatores externos. Então, o seu fornecedor pode te atender? Qual o prazo que ele tem, que ele te dá para entregar? Qual que é o pedido mínimo que ele aceita? E data de validade. Toma muito cuidado com data de validade. Aí, sabendo a meta de produção ou da quantidade que você vai vender, você faz o planejamento da compra, né? Então, se eu quero vender tantas unidades de salgados, digamos assim. Aí, a partir da quantidade de salgados que você vai vender, você faz o seu planejamento do que você vai comprar. Né? Não é assim também na nossa casa? A gente primeiro faz o planejamento de quanto a gente vai consumir ali no mês. O que a gente vai comer ali no mês? Esse mês vamos comer carne vermelha, vamos comprar tanto, vai ter visita, então esse mês vai ter visita, então eu vou ter que comprar mais carne, mais arroz, mais feijão, mais refrigerante. Aí depois você vai no supermercado comprar, né? Você não vai lá comprar primeiro de qualquer jeito para depois pensar o quanto que você vai consumir, se vai ter visita ou não, né? Ou pelo menos deveria ser assim. Então, o planejamento de compras e mercadorias, ele considera a necessidade de atender a produção, mas também atender a produção ou a venda do produto, mas também tem que levar em conta a capacidade de pagamento aos fornecedores. Então, quanto de dinheiro você tem para comprar essas mercadorias? E é preciso se atentar ao capital de giro. O capital de giro foi falado na quarta aula, tá? Foi na quarta aula, na aula sobre lucro. Ou na aula sobre lucro, ou na aula sobre gestão financeira, tá? Foi falado sobre capital de giro, até como calcula o capital de giro, tá bom? O mínimo de capital de giro que a gente precisa. Que com recursos limitados temos que manter o equilíbrio. Então, nem deixar faltar nos estoques e nem comprar demais, tá? Então, o orçamento de compras, esse planejamento, ele tem que detalhar os itens que você precisar
os itens que você precisará no período orçado. Então, você vai ter que fazer uma lista de compras na sua empresa. Igualzinho você faz em casa quando você vai fazer no supermercado, né? Então, matéria-prima que você utiliza para produzir, componentes agregados, embalagem dos produtos, mercadorias que são vendidas, embalagem para entrega, quantidade que você vai comprar de cada item. Ou ali, né? Fazer uma lista de compras. Quais são os seus fornecedores, né, para cada produto. Se forem produtos de coleção, nunca se esqueça das datas para comprar, para não perder prazo, né? Os tributos incidentes que possam aumentar o custo ou reduzi-lo, previsão de inflação, aumento de preços e os prazos que são fornecidos pelos fornecedores. Então, tudo isso você tem que se atentar ali na hora de comprar. Então, qual a embalagem que você vai entregar para o seu cliente, né? De qual fornecedor você vai comprar, qual fornecedor oferece mais barato, são coisas para se atentar. Aí, quando você tem esses dados aí que você já listou, você pode estabelecer o custo de cada material ou de cada mercadoria comercializada. Aí você pode pesquisar, né, fazer uma pesquisa, ligar para o fornecedor para saber qual é o custo da mercadoria, qual que vende mais barato, qual fornecedor oferece mais barato. E não esquecer que na hora que você compra, há uma série de tributos que devem ser analisados. E existem formas de planejamento tributário que podem reduzir os custos de aquisição. E, inclusive, aqui no curso tem mentoria, né? Que você pode fazer. Ao longo do curso, você pode fazer mentorias, né? Para você planejar, fazer esses planejamentos. Então, é importante se atentar para as compras, pois é aí que o empreendedor pode aumentar as suas chances de lucro. Então, quanto mais barato for a sua compra, mais chance de lucro você tem, né? Mais você aumenta a sua margem. E aí você precisa também saber quanto que você vai pagar com o pessoal, né? Se você tem funcionário, você precisa saber o quanto você gasta com o funcionário. E se você vai contratar mais um funcionário, se você vai demitir, como é que vai ficar o quadro de funcionários no próximo ano? É o ano de 2023. Você vai contratar mais alguém? Quanto é que custa, né, seus funcionários? Levando em consideração tudo, desde os salários até os acordos trabalhistas. Então, você ter isso em mente, o quanto você gasta com funcionários é muito importante, né? E se o quadro de pessoal vai variar. Tá, de acordo com o que eu quero ali de meta de vendas, eu vou ter que contratar um vendedor a mais. Então, você vai ter que já incluir esse vendedor e a gente vai ver onde é que a gente inclui isso, tá? Também, você tem que planejar as suas despesas. Você tem que listar, sim, todas as despesas, né? Precisa projetar todas as despesas, porque isso pode ajudar a cortar aquelas desnecessárias, assim como identificar rapidamente os desvios quando você gasta mais do que o planejado. Então, você ter, né, um registro, um planejamento lá das suas despesas, do quanto você vai gastar com aluguel, com água, luz, com material de escritório, com propaganda, é interessante para você saber se você pode cortar despesa. E também se você está gastando mais do que a média, tá? Saiu aqui, peraí. Então, lembra das despesas que a gente já viu? Não vou ficar aqui nesse quadro de novo, mas tem as despesas que a gente já viu. Então, ter essas despesas em mente, todas as despesas, é muito importante, tá? Aí, dentro desse planejamento, né, do que a gente quer fazer, se a gente quer aumentar ou vai continuar na nossa empresa do mesmo tamanho, nós vemos se nós temos capacidades para cumprir aquelas metas que a gente propôs. Né? Se a gente quer que nossa empresa cresça, nossa empresa tem capacidade para atender essa demanda? Se não tiver, a gente vai ter que investir. Tá? Se não tiver, a gente vai ter que investir. Então, na indústria, se investe no quê? Maquinário, equipamento, aumento das instalações. No comércio, a gente investe no quê? Compra de veículo, ampliação da loja, instalações, móveis novos, entre outros. Então, a gente precisa se perguntar o quê, né? No que a gente vai investir, por que a gente vai investir, como, quanto e de onde vai sair o dinheiro.
São perguntas que a gente precisa fazer para ter um planejamento de investimento. Caso a gente veja que a nossa capacidade é impossível de atender aquela meta de vendas e de produção que a gente determinou. Então, com relação ao orçamento de investimentos, ao planejamento, o primeiro passo é definir qual será o investimento. Então, vou investir numa máquina. Qual vai ser a máquina? Qual a marca da máquina? Qual a potência da máquina? Eu vou comprar um carro, né? Qual é o carro? Qual é a marca? Qual é o preço? De qual concessionária? Ter bem detalhado. Vou ampliar minha loja. Vou contratar design. Já fiz um design de interiores. Já fui no marceneiro. Já fiz um orçamento de quanto vai ficar os móveis, né? Os móveis novos. Então, ter especificado qual será o investimento é muito importante. Quanto mais detalhes tiver, melhor, né? Você não vai tomar uma decisão de investimento do nada, assim, simplesmente botar lá dinheiro e torcer para que volte. Não. Você precisa definir, primeiro especificar, né, qual será o investimento. O segundo passo é analisar se isso vai ter impacto no seu negócio. Por exemplo, vou comprar uma máquina, vou aumentar a minha produção em 30%, em 50%, então vai ser ótimo. Eu vou comprar um carro para atender os clientes, então eu vou aumentar a minha produção, vou conseguir captar mais clientes. Então, qual será o impacto do investimento? Terceiro passo, decidir de onde sairão os recursos necessários. Os recursos vão sair de você mesmo ou de terceiros? Vai sair do bolso? Vai sair da empresa, vai sair do seu bolso, você vai injetar mais capital na empresa, você vai emprestar. Quarto passo, fazer o cronograma de desembolso de recursos. Então, por exemplo, se você vai pagar à vista ou se você vai parcelar. Então, tudo isso depois você inclui lá no planejamento de fluxo de caixa. Entendeu? Todas essas informações, como a gente está vendo, no final você inclui. Então, se você for pagar parcelado, você vai incluir lá no planejamento de fluxo de caixa parcela. E tomar cuidado, como a gente já falou aqui, eu repito, para não imobilizar o capital de giro. Porque o capital de giro precisa ser líquido, tá? Para a gente conseguir atender aquele período que a gente fica sem entrar dinheiro na empresa, tá certo? E aí, chegamos no fluxo de caixa projetado, que é a base do nosso negócio aqui, né? Porque nós temos que simplificar. Porque muita gente aqui nesse curso trabalha sozinho. Então, é ele mesmo que faz as finanças, que vende, que produz, que atende cliente, que limpa o local, faz tudo, né? Então, nós precisamos simplificar. E todo esse planejamento, no final, nós vamos fazer aqui o fluxo de caixa. Vai ser colocado no fluxo de caixa. Né? Então, o fluxo de caixa, lembram disso? Que a gente viu lá na terceira aula? É um demonstrativo que pode ajudar a empresa a identificar com rapidez diversas situações de risco financeiro e assim agir rapidamente. Então, a gente consegue saber de antemão as informações. Então, com ele, o gestor pode saber de forma antecipada quanto precisará recorrer a fontes externas de recursos para suprir as faltas. Também, quando haverá sobra de dinheiro, podendo planejar sua aplicação e obter novos ganhos com isso. Então, o fluxo de caixa ele serve para a gente controlar. O fluxo de caixa projetado. Que na aula número 3, eu já mostrei para vocês o fluxo de caixa projetado para já antecipar essa matéria no última, para a gente fechar tudo, né? Para ter uma unidade. Então, o conteúdo começou lá com as finanças pessoais, a gente falando de controle de orçamento, vamos para investimento, o que a gente faz com dinheiro, poupança, né? Aí aprendemos sobre gestão financeira, fluxo de caixa projetado, porque vocês lembram lá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Só para mostrar rapidinho. Aqui, ó. Fluxo de caixa projetado. Lembra? Que a gente viu essa planilha aqui na aula número 13, eu mandei lá para vocês no grupo. Por que é projetado? Porque tem aqui a coluna de previsão. Então, você projeta aqui, ó. Você projeta o mês 1, por exemplo, começar a fazer uma projeção lá para o mês de janeiro. Você coloca o mês 1, tem a projeção, a previsão para o mês 2, previsão para o mês 3, 4, 5, 6. Aí tem outro semestre aqui,
continua. 7, previsão, 8. Então, tem a coluna da previsão e realizado. Então, a gente projeta para o futuro, a gente planeja. Então, no final das contas, tudo isso de orçamento, a gente não precisa fazer tudo, né? Passo a passo cada um deles, porque eu entendo que tem muita gente aqui, né, que faz tudo dentro da empresa. Então, nós temos que otimizar, certo? Então, é isso. No final das contas, a gente vai colocar tudo no fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa projetado traz uma estimativa do volume de dinheiro que circulará pela empresa mês a mês. Que nem a gente viu ali, ó, mês a mês. Tá? O volume de dinheiro que circulará. Deixa eu voltar aqui para o meu semestre. Então, aqui, mês 1, a gente sabe quanto que a gente... Aqui, ó, previsão de recebimento, previsão de pagamento de fornecedores, aqui, ó, de compras, previsão de despesas, aqui, ó, planejamento, orçamento de despesas, a gente joga tudo para cá, ó. Aluguel, energia elétrica, telefone, serviço de contabilidade, entendeu? Então, a gente vai colocando, mês a mês, a gente já consegue saber o que vai acontecer. Planejar todas as atividades financeiras da empresa, a gente consegue fazer recebimentos e pagamentos, como a gente viu aqui. Deixa eu voltar lá. Aqui, ó. Recebimentos e pagamentos. Então, aqui tudo começa aqui na planilha por entradas, então são os recebimentos, e os pagamentos, as saídas. Então, nós conseguimos ter essa visualização, tá? Ter controle das finanças, antecipando faltas ou sobras de recurso. Então, é isso que a gente viu lá na aula 3, pessoal. Então, interessante até para quem não pegou, agora volte lá que você vai entender muito mais, tá? Acompanhar o capital de giro para que, em caso de redução, seja possível buscar por fonte de recursos. Ver como está a liquidez, né, a capacidade de pagamento da empresa e como ela vem evoluindo para antecipar os problemas de médio e longo prazo. Então, o fluxo de caixa. Então, com o que a gente alimenta aquele planejamento? Né? Então, por isso que tinha que esperar até o final para a gente fechar, unir com chave de ouro. Então, o fluxo de caixa será alimentado com as informações de todos os planejamentos tratados, de vendas, de compras, de produção, né, dos custos, de despesas operacionais, de financiamento de investimentos. Daí a importância de se pensar ali no planejamento para cuidarmos dos aspectos financeiros, que é isso que a gente quer, né, dos aspectos financeiros para ter controle financeiro. Quanto cada um deles implica entrada ou saída de dinheiro. Então, vamos voltar aqui para a planilha. Então, aqui na planilha. Então, aqui, ó. Deixa eu ver se eu dou um... Aqui, eu dei um zoom. Vou dar mais um pouquinho de zoom, peraí. Então, é isso aqui, ó. Então, aqui nós temos previsão, certo? É aqui que nós vamos alimentar com o nosso planejamento. Então, a gente lembra do planejamento do orçamento de vendas, então a gente vai colocar aqui o valor. Então, por exemplo, eu pretendo vender R$111 mil. Opa! R$111 mil. Pronto. Você coloca aqui na previsão de recebimento, né, de vendas. Aí você tem os seus orçamentos de compras aqui dos seus fornecedores. Vou gastar 54 mil com fornecedores, porque eu preciso comprar 54 mil em mercadoria. Aqui, ó, fornecedor. Aluguel, né? São as despesas aqui, ó, aluguel. Aí você vai alimentando com o planejamento das despesas de aluguel. R$2 mil de aluguel. Lá do planejamento das despesas, de energia elétrica, R$414. Das despesas. O orçamento financeiro, então aqui, por exemplo, empréstimo bancário,
né? Que você vai pegar lá para... Aqui, ó, financiamento de equipamento. Se você vai investir no equipamento e vai financiar. Então, você, por exemplo, financia lá se você planeja que você vai aumentar a sua produção e vai financiar o seu equipamento com parcelas de R$500. Então, você inclui aqui, ó, R$500 na parcela. Aí, no mês 2 também, ó, R$500 na meta. Você vai alimentando a sua planilha através dos orçamentos. Não tem segredo, gente. Não tem segredo. Então, é através do planejamento que a gente vai alimentar essa coluna aqui de previsão. Aí, quando chega lá no mês de janeiro, nós vamos ver. Eu vendi 135 mil. Então superou, ó. É isso, não tem segredo. Né? Vocês precisam de confiança também para fazer isso vocês mesmos. Precisa de confiança. Vai lá e faça essa planilha. Preencha sua planilha com os dados das suas metas. Aqui, ó, folha de pagamento. Qual que vai ser a folha de pagamento? Lembra do planejamento do orçamento de... aqui, ó, salários. Lembra do orçamento do planejamento de quanto você vai pagar? Você vai pensar em qual que vai ser o seu quadro de funcionários para você saber quanto que você vai pagar. Então, eu vou pagar de salário R$8.000. Então, você já sabe, né? Através do planejamento. Você planeja, você pensa no futuro. Você sabe que você vai ter tantos funcionários, ou que você vai demitir, ou que você vai ter 0 aqui porque você trabalha sozinho, né? Então, é isso. E confiança aí para preencher essa planilha. Então, vamos finalizar aqui. Então, é isso. Nós vamos alimentar nosso fluxo de caixa projetado com essas informações, com as nossas metas. Aí, quando realmente chegar lá no mês, né? Quando realmente acontecer, a gente vai preenchendo do lado e ver o que está acontecendo. Se está saindo fora de controle, se a gente está gastando a mais, está gastando a menos. É isso. Não tem segredo. E também a gente pode ir adaptando, né? Sempre está aberto para a gente adaptar o nosso planejamento ali, tá? Então, uma empresa com problemas de lucratividade pode até se sustentar por um bom tempo. Até que uma hora isso irá impactar no seu caixa. Aí, impactando o caixa, meu filho, corre o risco muito maior de fechar as portas. E a falta de controles financeiros é uma das principais causas de mortalidade nas empresas do Brasil, tá? Infelizmente. Então, por isso que eu digo aqui, ó, cuide bem do seu dinheiro. Cuide muito. Cuide sempre. Né? Então, é isso, pessoal. Né? Não tem segredo. É planejar, observar, planejar, ter meta e registrar. Não tem segredo, tá? E então nós finalizamos por aqui essa aula, tá? Eu desejo muito sucesso a vocês. Desejo que vocês consigam desenvolver essa percepção e essa adaptabilidade, que é a coisa mais importante para o empreendedor, ele observar o que está acontecendo à sua volta e adaptar suas ações para conseguir chegar nos seus objetivos, para ter lucro. E eu desejo que vocês não tenham vergonha de lucrar, não tenham vergonha de correr atrás do lucro, e que vocês tenham a autoestima de colocar em prática, dar a cara a tapa, executar, porque eu percebo que muitas pessoas recolhem muitas informações e não executam, demoram muito para agir. E você, mesmo que você não tenha empresa, você pode começar a agir agora, através do planejamento pessoal e dos seus investimentos. Então, você já pode começar a agir para você treinar suas habilidades e ir aprendendo na prática e adaptando as coisas na prática, que como eu sempre disse aqui desde o início, não tem nenhum livro no mundo que vai dar a resposta para a sua situação pessoal. Não tem ninguém no mundo igual a você, com as mesmas expectativas, no mesmo mercado, vendendo o mesmo produto, com a mesma situação financeira. Então, são habilidades que você tem que desenvolver. E confiança, e com o tempo, com a prática, a gente vai progredindo, tá? Então, eu desejo muito sucesso para vocês. Foi muito bom acompanhá-los até aqui.
E qualquer coisa também vocês podem me chamar no privado, tá? Podem me mandar mensagem, não tem problema. Podem tirar suas dúvidas e o que eu puder fazer para ajudar vocês, tirar as dúvidas, porque às vezes fica algumas dúvidas, né? E a gente não consegue tirar em sala de aula ou vem depois, que tem muita gente que vai assistir esse curso atrasado. Pode me chamar lá no WhatsApp que eu vou fazer o que for possível, eu juntamente com o professor César, tá bom? Então é isso, pessoal. Tchau, até a próxima.